Pessoal, estamos aqui apresentando a vocês, conforme prometido, o professor Daniel Schwab, um homem de ciência, da academia, que tem desenvolvido um trabalho muito sério na área de informação e, como eu havia dito para vocês, vou compartilhar todo esse tipo de relacionamento com vocês de forma a permitir que haja interação e, quem sabe, no futuro próximo, nós possamos aumentar esse networking e gerar alguma espécie de valor positivo para todo o grupo. Daniel, a palavra é toda tua. Boa tarde, Rafa, Evelyn e os demais. Obrigado pelo convite. Uma oportunidade de apresentar algumas ideias que eu venho desenvolvendo sobre esse tema da confiança, como isso se reflete nos distúrbios da informação online e no processo de tomada de decisão. Antes de entrar no mérito da questão, só dar um rápido background na minha formação, né? Para vocês entenderem assim, da onde eu venho, qual é o meu ponto de vista em relação a esse tema, né? Eu sou um cientista da computação, eu trabalho com a internet desde 1978, né? Então sou um dinossauro nessa área. Eu fiz tese de doutorado sobre os protocolos da internet, descobri um erro que existe até hoje. Enfim, essa é a origem lá, os primórdios, usando métodos formais. A partir dessa utilização de métodos formais, eu comecei a trabalhar com sistemas baseados em conhecimento, antigamente chamados sistemas especialistas, né, nos anos 80, que é a primeira onda de IA, após a criação mesmo, que nos anos 50, mas usando IA simbólica, não a IA que a gente conhece hoje, que é mais estatística, né? Isso evoluiu para a área de aplicações web, que eu comecei a olhar essa ideia desses sistemas residirem na web, né? Nos anos 90, quando a web começou, de fato, a aparecer, né? Eu fiz parte da comunidade que criou a web, o Tim Berners-Lee e tudo, e depois isso evoluiu para uma versão que inclui mais semântica nos dados da web, chamada web semântica, e evoluiu para o que eu chamo de social machines, né? Que, na verdade, eu trabalho, um grande tema é até hoje, que é a ideia de que, na verdade, a gente tem times, né, homem, máquina, que resolvem problemas, né? Na prática, o que acontece é isso, né? São cooperação. O que a gente está assistindo é que, ao longo do tempo, alguns aspectos das máquinas avançam, depois dos homens, das formas de organização das empresas e da sociedade para resolver os problemas, e as formas de integração também têm evoluído bastante, né? Então, do lado da computação, eu trabalhei bastante, continuo trabalhando na área de grafos de conhecimento, que é uma técnica de representação do conhecimento para dar suporte a essas máquinas, e, a partir daí, comecei a olhar essas questões de confiança, privacidade, transparência, como dar suporte a isso, né? E aí leva naturalmente, como a gente vai ver, sobre a questão do distúrbio da informação, e agora, mais recentemente, sobre a inteligência artificial nessa nova versão, da questão da explicabilidade e o papel fundamental que valores morais exercem nesse processo todo e que, de certa maneira, são pouco contemplados, ou eram pouco contemplados, nos sistemas computacionais, na discussão que havia anteriormente. Isso está mudando, é óbvio, mas eu vou tentar dar uma visão mais integrada disso justamente no resto da palestra. O contexto amplo do que a gente está falando, a gente pode entender como sendo a questão da tomada da decisão, né? No final das contas, nós, no dia a dia, estamos sempre tomando uma decisão. E o que é tomar uma decisão? A gente tem uma ação que a gente está contemplando, a gente tem várias opções para escolher para essa ação, né? E aí a gente, a partir de evidências que contêm, então, informações ou conhecimento, eu vou escolher uma delas para agir, né? Para poder escolher, para usar as evidências, obviamente eu tenho que ter confiança na veracidade delas, né?
essa escolha ela vai seguir determinadas políticas e critérios que cada um tem, ou cada organização tem, e sempre está sujeita a um conjunto de restrições num determinado contexto onde aquilo está acontecendo. Essas restrições envolvem recursos, né? Sempre tem uma questão de recursos envolvidos tanto para a tomar decisão, quanto também para a ação que vai ser executada, né? E as possíveis desdobramentos da ação. E também eu tenho restrições que dizem respeito aos princípios e valores de quem está tomando a decisão. Tudo isso fornece esse contexto complexo que é o processo de tomada de decisão. Esquematicamente, eu posso representar esse processo da seguinte forma. Imagina que eu tenho um agente que está contemplando uma ação. Essa ação não precisa ser necessariamente já, ela pode ser daqui no futuro, mas ela sempre tem que estar presente, né? Então, para tomar a decisão, eu vou usar uma informação. Uma informação, eu sempre vou entender ela como uma alegação de alguém acerca de uma realidade, né? Quando eu uso essa alegação, quando eu pego essa alegação, recebi dela, ou eu tenho internamente, né, eu vou verificar. Então, aqui eu representei a minha mente, ou organizacionalmente seria um banco de dados, alguma fonte, o conjunto de documentos, alguma fonte que eu estou representando, que é onde eu guardo todas aquelas coisas que eu acho confiáveis. Quer dizer, quais são os fatos em que eu vou me basear. Aqui eu representei como se fosse um grafo de conhecimento, knowledge graph, mas vocês podem pensar como um banco de dados ou até mesmo uma biblioteca, o que for. Então, eu vou lá e vejo se eu sei que essa alegação é de fato um fato, ela é mesmo um fato. Se ela for, ótimo, posso usar, beleza. Mas se ela não for, o que eu vou fazer? Eu vou procurar formar reforçar informação para poder aumentar a minha confiança se eu posso ou não usar aquela informação. Como é que eu vou fazer isso? Eu peço evidências. O que é uma evidência? É uma outra alegação, tal que ela apoia a alegação original, e se ela for verdade, a alegação B for verdade, a alegação A é verdade, e aí eu vou poder usar. Ou não, né? No caso geral, eu vou pedir várias. Eu vou construir várias evidências, tantas quanto eu puder, aí tem a questão dos recursos, né? Para reforçar a minha crença na alegação A, no fato dela ser ou não verdade, minha crença na veracidade da alegação A. E esse processo continua, porque a alegação B, de novo, é uma nova alegação, e aí tudo isso que eu acabei de escrever se aplica a ela, e, na verdade, para qualquer uma delas. E esse processo, então, vai continuando até que eu chego numa situação em que eu não tenho como continuar, né? Eu esgotei tudo, já vou falar sobre isso. Mas, nesse momento, o que vai estar acontecendo é que eu tenho essa rede de alegações que são interdependentes, tal que, se essas alegações aqui que estão em laranja, que são as chamadas âncoras, aquelas que são a base dessa pirâmide, dessa cadeia de dependências, tal que, se elas forem verdade, a alegação original é verdade, né? E essas alegações são o que a gente chama de crenças, né? Então, eu construo essa rede de dependências a partir dessas âncoras de confiança, né? Lembrando, a âncora é aquela que eu parei, né? É um momento em que eu não peço mais evidências. Quando é que isso acontece? Uma delas a gente já viu, que é aquela quando você recebe uma alegação que você já sabe, né? Ela é uma crença, né? A outra é que ela pode ser uma alegação que é feita por uma autoridade que é reconhecida, né? Aí ela diz respeito a alguma norma que é regida pelo um pacto social e você confere à fonte daquela informação a chamada fé pública, né? Por exemplo, um documento emitido em cartório tem fé pública, ela é, por definição, verdadeira, né?
Ou então, o caso também que acontece muito é quando você não tem mais recursos. O que quer dizer não ter mais recursos? Você não tem mais informação, você pede, me dá mais evidência. Não tem. Ou não tem tempo. Não dá mais tempo para continuar nesse processo. Ou não tem dinheiro, ou não tem recursos computacionais. Em outras palavras, você chega num ponto em que você tem que decidir, aceita ou não aceita. Sem evidências. É uma aceitação incondicional. E a gente faz. Nesse caso, é o que a gente chama de um ato de fé. Né? Claro, fé aqui não é aquela fé religiosa, mas é um ato de fé no sentido de aceitar a veracidade de alguma coisa incondicionalmente. Ok? Eu vou voltar a isso mais à frente. Então, vamos olhar então o que é, com mais detalhe, o que é confiar. No caso geral, confiar é você determinar a previsibilidade do comportamento de algum agente. Né? Ou seja, alguém que confia, um confiador, ele confia num confiado, dadas evidências, para uma determinada tarefa ou ação. Isso é importante. A gente não confia para tudo, em todos para tudo, ou para uma pessoa para tudo. A gente sempre confia para um determinado fim, né? Que é aquilo que me interessa, eu como confiador. Né? E isso implica que aquele agente no qual eu confio, ele tem a capacidade de fazer ação, ele tem a intenção de fazer aquela ação, e ele tem o comprometimento que fará aquela ação. Eu vou estimar todas essas coisas para decidir se eu delego para ele, né, a veracidade do que me interessa, que vai me determinar a ação. E aqui tem uma sutileza que é importante ressaltar, que é a diferença entre o modelo da confiança e o modelo de confiança. O modelo da confiança é isso que eu acabei de explicar, como se passa esse processo da confiança. E um modelo de confiança é os mecanismos que a gente tem para estimar a confiabilidade. Aí tem uma diferença entre confiança e confiabilidade. Confiabilidade é alguma coisa que a gente vai determinando, de alguma forma, sobre as qualidades desse confiado, que dependem vários elementos, né? Observação histórica, a expertise, o conhecimento daquele e a habilidade, né? Todos os indicadores que me permitem avaliar a capacidade, a intenção e o comprometimento observados daquele agente ao longo do tempo. Né? Então, você fala assim, isso aí só tem a ver no contexto da ação, sempre. Né? Então, a confiabilidade está ligada à confiabilidade para uma determinada ação, e o modelo de confiança é como esse processo acontece, que eu acabei de escrever. Agora, tem um caso particular, que é um caso que nos interessa, que acontece muito, é quando eu estou falando da confiança na informação. Porque aqui a gente está no caso em que a gente está recebendo informação na rede de parceiros, enfim, quando a gente está tomando uma decisão. E aqui, decisão para uma ação pode ser qualquer coisa. Inclusive, por exemplo, se eu vou dar um retweet, vou retransmitir, né? ou se eu vou fazer alguma coisa, vou investir em alguma coisa, vou republicar, qualquer ação que eu pretenda fazer baseado na informação que eu recebi. Né? Então, nesse sentido, a gente define a confiança como você usar a informação para a ação. Se você recebe informação e você considera aquela verdadeira, você age. Se ela não for verdadeira, você não age. Ou melhor, você não usa ela para agir e você não confia nela. Né? Que é o caso, então, dentro dessa situação que a gente está falando, é uma restrição, é um caso particular dessa situação, porque, obviamente, a informação não é um agente cognitivo, ele não tem intenção, capacidade nem comprometimento, no sentido que a gente estava pensando antes. Então, ele é mais restrito. E aí, nesse caso, ela é binária. Né? Isso aí também pode parecer um pouco controvertido para alguns, porque você fala, não, mas eu confio mais ou menos. Né? Não é assim, ou confia ou não confia. Mas aqui é que entra a diferença entre confiança e confiabilidade. Você pode ter mais ou menos, avaliar mais ou menos a confiabilidade do agente, mas na hora que você vai agir, ou você confia ou você não confia. Não dá para você meio confiar.
simplesmente que também não dá para você meio agir. Né? Quando você vai agir, você age ou não age, não tem agir pela metade. Ok? Agora, um ponto que às vezes não fica muito claro, porque aqui a gente está falando em relação a uma informação, né? E quando eu peço evidências, eu estou pedindo evidências sobre uma questão, vamos dizer assim, eu tenho uma questão que eu quero informações para poder tomar uma decisão. Mas muitas vezes a gente tem que. Essa questão não é muito bem definida. É importante que a gente esclareça, né? Tem um passo nesse processo de tomar decisão, que é entender a fundo exatamente do que a gente está falando. Né? E isso, eu falo isso assim de uma forma geral, que vale nas nossas interações, mas, obviamente, sobretudo, se a gente está construindo sistemas computacionais, aplicações, que vão processar dados seguindo essa ideia. Né? Então, imagina o seguinte problema. Eu quero saber qual é a idade do João. Né? João, quantos anos você tem? Né? Normalmente, a pessoa vai falar, tantos anos. Mas vamos parar para pensar. Na verdade, é importante a gente entender para que você quer saber. Né? Você quer saber a idade do João? Por exemplo, você é um agente legal, um policial, enfim, alguém que está querendo saber se aquela pessoa pode consumir álcool. Bom, então, no fundo, o que me interessa é qual é a idade legal do João, porque a permissão do consumo está ligada a uma norma, né? Daquela sociedade que determina quando é que a pessoa pode ou não consumir álcool, e para isso eu preciso que a gente chama uma autoridade regulatória. Né? Então, a autoridade regulatória é que vai me determinar qual como eu não tenho como saber, né, diretamente qual é a idade legal, eu não tenho acesso a essa informação diretamente, eu preciso de alguma coisa que funcione como o que a gente chama de um proxy, quer dizer, um representante no mundo concreto que eu posso verificar se é verdadeiro ou falso. Se aquele representante for verdadeiro, eu considero que aquela afirmação é verdadeira. Então, o que quer dizer isso? Existe a ideia de um documento oficial. O documento oficial, que é emitido pela autoridade regulatória, ele é um representante do fato da idade do João. E o que seria um documento oficial? Aí, de novo, a autoridade regulatória tem vários tipos, né? Define vários tipos: carteira de identidade, carteira de motorista, certidão de nascimento. Né? E aí isso significa o seguinte: você vai ter que me mostrar um desses documentos onde a idade está representada. E aí você vai aceitar como verdadeiro o que tiver lá. Né? Por outro lado, se o meu problema é a escolha de um tratamento médico, é outra conversa. Porque o que me interessa não é aquela idade legal. A gente sabe que a idade biológica, a idade legal, muitas vezes não corresponde. Está cheio de gato aí nesses times de futebol, por exemplo. Qual é a idade biológica? Não. Aí a idade biológica eu vou precisar determinar através de uma autoridade epistêmica. Epistêmica significa uma autoridade que entende como é a produção do conhecimento naquela área. Né? E aí essa autoridade vai me dizer, realiza um teste biológico. O que são testes biológicos? Essa é a autoridade que vai definir como é que são. Tem teste epigenético, tem um teste de comprimento dos telômeros, tem marcadores de fluidos corporais, cada qual com as suas acurácias e tal. Né? Mas eu vou recorrer a essa autoridade que vai me dizer, bom, esse teste, aí o que esse teste afirmar, eu vou aceitar como verdadeiro, para escolher o tratamento. Né? Isso aí, isso acontece assim em vários contextos. A gente pode achar perdão, a gente pode achar que é assim hipotético, mas na prática acontece o tempo todo. Imagina que eu estou numa empresa que oferece serviço de suporte, vocês conhecem, em que tem uma cláusula de SLA, né? Service Level Agreement, qual é os padrões que têm que ser respeitados para fornecer suporte, né, de serviço, né? No caso, serviço de suporte.
né? E imagina que tem um caso que o tempo de resposta foi 7 dias, e você quer saber se houve ou não uma violação do SLA, caso que acontece frequentemente. Mas como é que eu vou determinar isso? Então, o primeiro ponto é que eu tenho que saber o seguinte: quando é que começa a contar o prazo? Está determinado quando começa a contar? A partir da notificação ou a partir do recebimento da notificação? No caso do partir da notificação, tem que ter um comprovante de envio da notificação, que seja aceito. Da mesma forma, o comprovante de envio do recebimento. E, a partir daí, você vai contar o prazo e determinar se houve ou não a violação. Eu estou mostrando isso porque, muitas vezes, os próprios contratos não entram nesse detalhe, né? E aí isso vai acabar dando dinheiro para os advogados, né? Porque surgem essas questões e aí é necessário ter algum processo para determinar qual é o caso, né? Então, um outro exemplo também acontece, coisas do tipo assim: imagina que eu tenho um contrato que diz assim, olha, o gerente do contrato será Antônio Dias, gerente de RH. Ótimo, parece beleza, né? Mas aqui tem uma série de ambiguidades, já que deveriam estar dirimidas, seja no contrato, ou seja nos documentos anexos, né? Por exemplo, aqui eu estou dizendo o seguinte: a gerência, ela é uma atribuição do cargo ou da pessoa? Né? Porque aqui está dito o nome e o cargo. Então ficou ambíguo, né? Se for do cargo, né? Então eu tenho que ter uma determinação de que o Antônio ocupa esse cargo. Onde é que está isso? Né? Como é que eu determino que isso é verdade? Né? Então, e se mudar? Né? Se for do cargo, se mudar o ocupante, tem que ter uma comunicação também, né? Para que quem é o contratado poder saber que houve essa mudança e ela continuar válida dentro do contrato, né? E se mudar a organização? Esse departamento não for mais esse? Para onde vai essa gerência? Isso tem que estar determinado. Por outro lado, se a gerência for da pessoa, né, aí tem essas outras questões. Se a pessoa sair da empresa, né, tem a designação do substituto, tem comunicação oficial, todas essas são aquilo que a gente está chamando, que são os proxies, né, os representantes que a gente chama epistemológicos, quer dizer, na prática, são aqueles cuja veracidade vai determinar se a questão é verdadeira ou falsa. Né? E aí eu vou poder tomar uma decisão, por exemplo, quem é que tem o direito de falar alguma coisa em relação ao contrato. Né? Bom, até aqui eu estava falando sobre o processo em si, como esse processo acontece. Agora vamos começar a entrar um pouco mais no mérito de por que essas coisas funcionam dessa forma. Né? E a chave são aquelas âncoras na cadeia de confiança, porque elas são a base em cima de qual a gente vai formar todo o resto dos nossos fatos, das informações que nós vamos usar para guiar, orientar as ações. Né? A primeira razão para você, que a gente até observou lá, né, quando a gente recebeu a informação, tem o primeiro caso em que eu já sei aquela coisa. Né? Como é que a gente já sabe? Então, tem pesquisas que mostram que a formação de crença é também um processo do cérebro, um processo neurológico no cérebro. Né? Então, existe alguma coisa que acontece lá que forma essas abstrações que a gente chama de crença e que a gente não entende muito bem. Né? Mas elas existem, elas têm essa base. Né? Uma outra, bastante comum, é aquela que é calcada numa percepção, numa experiência cognitiva, do tipo, eu sou testemunha, aquilo ali que está sendo afirmado, eu vi, ou eu ouvi, primeira pessoa. E, obviamente, eu confio no que eu vi ou no que eu ouvi. Mas será mesmo?
Então, aqui eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo. Esse vídeo é um teste de atenção. Vão aparecer... Opa, desculpa. Tem que clicar aqui. Eita. Vão aparecer umas pessoas jogando uma bola de basquete, quicando. Eu quero que vocês contem quantas vezes a bola foi passada de algum para o outro. Vão contando, hein? Passadas, acertei? Não, eu contei 21. 21, né? Agora, olha só. Foram 15. Você viu o guri, Leve? Olha como é bandeiroso. Você tinha visto, Rafael? Eu já tinha visto esse filme, brincadeira. Tá. Bárbaro isso. Você não prestou atenção no gorila porque você estava contando, né? Então, provavelmente. Então, isso aí é só para ressaltar essa noção de que essa dependência na cognição ela é muito falaciosa. Né? Para a formação de convicções, de crença, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós funcionamos com essa questão da atenção seletiva. Esse é um caso talvez extremo, mas é o tempo todo. A gente não pode confiar de fato nas coisas que a gente viu. Tem milhões de outros experimentos que eu mostro para vocês, como ilusões de ótica e tal, que você vê de certo ângulo, você vê alguma coisa, muda um pouquinho o ângulo, é outra coisa completamente diferente, e se por acaso você estiver dependendo daquela percepção, você vai estar ancorando a sua crença em alguma coisa que não corresponde à realidade. Né? E agora nós temos um outro fator que é muito mais problemático, vamos dizer assim, que é toda essa coisa das deepfakes, né? da IA generativa, que gera realidades, né? ou coisas que são percebidas como realidade, que não correspondem a nenhuma outra coisa no mundo físico, vamos dizer assim. Né? E são cada vez mais indistinguíveis. Então, vários dos mecanismos que a gente usava para determinar a veracidade de alguma coisa deixam de valer. Bom, isso vale para... Desculpe te interromper, Dani, claro. Mas isso vale para aqueles que argumentam que o homem não foi à Lua? Aquilo ali era uma produção cinematográfica de Hollywood? Você não tem como objetivamente negar que aquelas imagens... Aquilo são imagens que apareceram na nossa tela. Se elas estavam, de fato, acontecendo lá na Lua ou não, a gente não sabe. Né? O que acontece é que você pode dizer o seguinte, tem outras evidências, por exemplo, houveram outras expedições no passado que encontraram evidências, de novo, que reforçam as evidências com aquelas que foram deixadas pela anterior. Né? Então, você vai tendo um acúmulo de evidências que reforçam a hipótese daquilo ter, de fato, acontecido. Mas sempre resta dúvida. Né? Sempre resta dúvida. Então, em última análise, acaba sendo uma questão de fé. Né? É claro que também... Bom, isso a gente estava falando sobre essa questão da razão de você aceitar uma âncora como um fato, né? Devido a uma autorreferência. Né? Todas as duas hipóteses aqui são você, com você mesmo, formou essa opinião. Mas a outra é você recorrer a uma autoridade.
E tem duas formas de a gente olhar para a autoridade. Uma que é mais tradicional, mais clássica, do Max Weber, em que ele divide as autoridades. O que é uma autoridade? É alguém para quem você vai delegar a determinação da veracidade. Tá? Então, existem 3 categorias de autoridades. Vista tradicionalmente, essa é uma visão mais sociológica. Né? Aquela autoridade que é tradicional, então ela é baseada nos costumes, nos hábitos, nas práticas, na herança, né? Na tradição, né? Olhando para o passado. Sempre foi assim, é o jeito que é feito e, portanto, é verdade. Não tem muito um questionamento aí. Bom, esse questionamento nunca vai existir porque nós estamos exatamente no ponto em que não tem mais o que questionar, né? Ou aceita ou não aceita. Então, uma pode ser isso, sempre foi feito desse jeito, eu aceito e faço. Outra pode ser, que é chamada carismática, ela é verdade porque alguma liderança que tem uma série de qualidades que eu admiro e respeito, disse que é. Né? Pode ser um líder religioso, pode ser um líder político, pode ser um influencer, enfim, alguém cujas qualidades me levam a aceitar o que ela diz como verdade. Então, é dependente das características de quem afirma. E a terceira são aquelas de ordem racional ou legal, que são aquelas que eu já dei o exemplo, em que você está baseado num sistema de normas, por exemplo, que você aceita porque você faz parte de uma sociedade e para fazer parte da sociedade você tem que aceitar como essas normas sendo válidas. Né? E isso é o que permite, por exemplo, você aceitar que o que está dito lá na certidão de nascimento é verdade. Né? Só que não. Quer dizer, só que não... A gente tem contra-exemplos. Aqui tem um que é bastante recente, né? Você vê, 6 meses atrás, que descobriram uma rede de espiões russos no Brasil que tinha documentos autênticos. E eles, na verdade, isso era parte de uma iniciativa do Serviço Secreto Russo de criar identidades falsas para ser usada em outros países. Não era para o Brasil, na verdade. O que interessava para eles é criar uma identidade, toda ela perfeitamente legal, no sentido de exibir documentos autênticos das autoridades legais, mas que não corresponde à realidade. Né? E isso começava com certidões de nascimento verdadeiras, não eram certidões falsificadas, eram verdadeiras, né? Que, de alguma maneira, eles conseguiram emitir. E aí, depois que emite a certidão de nascimento, o resto todo vai de tabela. Né? Carteira de identidade, carteira de motorista, passaporte. Né? E, por acaso, quer dizer, aconteceu uma série de fatores que não vem ao caso, mas que eles levaram eles a desconfiar da proveniência dessa certidão, e aí foram verificar os dados que estavam na certidão e viram que não tinha nada de ver, não eram verdadeiros. Né? Então, isso significa o seguinte, que mesmo todas as evidências que a gente recebe, né, para fundamentar a aceitação da veracidade, elas, por si só, também são sujeitas a questões de autenticidade. Né? Parte do meu processo de decisão vai ser determinar se a autoridade, se a autenticidade, se aquele documento ou aquela coisa concreta é autêntico ou não. Eu volto isso daqui a pouco. Mas é toda essa cadeia de verificações que a gente precisa fazer de fato. Né? Uma outra visão, agora voltando para essa questão da autoridade, porque no final das contas a gente está discutindo que eu estou usando uma autoridade para determinar a veracidade de alguma afirmação. Né? É o que uma filósofa chama Linda Zagzebski, ela chama de autoridade epistêmica. Eu já usei esse termo, quer dizer, é uma autoridade cuja forma
de produção de conhecimento eu reconheço, né? Mais ainda, então, ela parte da seguinte ideia: eu tenho que ter uma mente aberta, né, que funciona com rigor, e que ela chama de conscienciosidade, quer dizer, uma autorreflexão sobre o meu próprio processo, com humildade, né? Quer dizer, são características do agente que usa uma autoridade epistêmica, em reconhecer que, que a pessoa ela não pode saber de tudo. Para certas questões, existem autoridades que vão saber mais, que é a tal da autoridade epistêmica, né? Então, se eu quero saber sobre medicina, eu vou reconhecer que existem determinadas pessoas ou agentes que têm um conhecimento sobre a medicina, ou seja, produzem as verdades, pelo menos num nível mais elaborado que o meu. E aí, o que eu vou fazer? Isso é um ponto importante. A minha crença nessa autoridade vai substituir... não, perdão. A crença desta autoridade, o que ela disser sobre aquela alegação, vai valer e vai substituir aquilo que eu acho. Né? Então, vamos dizer assim, sei lá, comer manga vira o olho. Aí vem uma autoridade médica e diga, não, isso não tem evidências, e não sei o quê, papapá. E como eu aceito aquela como uma autoridade epistêmica, eu deixo de acreditar que comer manga vira o olho e passo a aceitar que não é verdade. Então, é aquela postura. Ela sabe mais do que eu sobre esse assunto e o que ela disser, eu vou aceitar como a minha crença. Isso seria o agente com todas essas qualidades, né, de humildade, de racionalidade. Bom, então agora a gente já olhou para essas questões do processo de decisão, como ele acontece, e por que essas âncoras funcionam, né? Porque elas vão estar calcadas em alguma autoridade, seja pessoal, seja epistêmica. Agora, vamos olhar o que seriam os distúrbios da informação. Aqui tem umas charges, né, que meio que ilustram as questões que a gente está... situações que a gente encontra frequentemente. Né? Essa aí. Pô, claro que é verdadeiro, pô. Eu penso assim, como é que isso vai ser falso? Né? Pô, na época da pós-verdade. Eu me lembro, eu vi na época da pandemia uma mulher dizendo que ela se considerava imune à Covid. Aí o repórter perguntou, mas por que você é imune? Você tomou vacina? Não, eu sinto que eu sou imune, eu me declaro autoimune. Né? E a gente vê muito discurso assim, que é baseado numa crença da pessoa sobre alguma coisa que não tem nenhum compromisso com outras realidades. Né? Então, isso aí virou o quinto cavaleiro do Apocalipse, né? Que é essa situação que nós estamos vivendo cada vez mais. Então, os termos que são usados por aí, mis, disinformation, que nem tem uma tradução muito boa para o português, mas seria a ideia da informação falsa, que eu tiro entre aspas, porque não se trata disso, né? Mas seja propagada intencionalmente ou não, ou sem querer, né? Seria a distinção entre mis e disinformation. Tem as teorias da conspiração, propaganda, tem gaslighting, né? Que é aquela ação para tornar a autoconfiança da pessoa numa realidade, para minar essa autoconfiança. Né? Mas, no fundo, o que a gente está assistindo, de fato, para mim, o distúrbio da informação, é entender que está acontecendo uma disputa de narrativas. A gente não está falando de verdade. Né? Aqui, eu acho que esse cartoon aqui, essa charge aqui, mostra bem isso. Né? Ambos têm razão aqui. Pode ser 6 ou pode ser 9. Depende do ponto de vista. Né? E
Então, a narrativa aqui, eu estou entendendo a narrativa como um conjunto interdependente de alegações sobre alguma realidade. Em geral, sobre algum evento, sobre alguma coisa que aconteceu e que você produz uma sequência de alegações que tenta explicar ou descrever aquilo como um fato. O que aconteceu de fato? Né? Esse processo, a gente tem que lembrar, existe um outro conceito, que é o chamado o bounded rationality, né? Que diz que pensa, que olha para a questão de assim, por que a gente aceita uma narrativa? Né? Qual é esse processo? Por que eu prefiro uma em detrimento de outra? Que é, no fundo, o que a gente está querendo entender. O que leva a pessoa a aceitar uma narrativa versus aceitar uma outra? Né? Então, um fator que o Herbert Simon, aqui está errado, Herbert Simon, que é um prêmio Nobel, foi um prêmio Nobel, ele falou que chama economia cognitiva, que basicamente é o seguinte: nós funcionamos na base da preguiça. Preguiça no sentido assim, economia de energia. Eu vou escolher aquela que dá menos trabalho. Né? O ser humano sempre vai preferir aquela que é boa o suficiente, né? Que é mais fácil dizer sim. Tá? Agora, vamos qualificar isso um pouco melhor. No fundo, a gente também tem evidências que a adoção de uma narrativa ela é baseada em valores morais que estão subjacentes às alegações e, portanto, aos fatos, na medida em que eu aceitar como verdadeiras certas alegações, eu vou estar também alinhando com os valores morais que estão subjacentes. Né? Isso aí não é só uma hipótese teórica, isso já tem comprovação experimental, prática. Né? Aqui, então, aqui no caso, foi um estudo na questão do compartilhamento de desinformação, misinformação, né? E mostra que os fatores ligados à coerência de valores sobrepõem a uma habilidade de pensamento analítico, que a gente pensaria que um agente racional, a gente tem essa ilusão que nós somos agentes racionais, não somos, né? O Kahneman também mostra isso na sistema 1, sistema 2 de processo de decisão. Né? Então, no fundo, a gente está olhando para quais são esses valores subjacentes que estão por trás ou baseando essas alegações, né, para aceitá-las como fatos. Né? Nesse processo, existem várias armadilhas, que são coisas que a gente vê acontecendo na prática. Né? Uma é o que é o chamado efeito do halo effect. Né? É que, na hora que... Lembra que a gente está falando que eu tenho que escolher uma autoridade para chancelar a veracidade de uma afirmação. E a gente mostrou lá que tinha autoridade tradicional, carismática, racional. Né? Então, uma coisa que muitas vezes acontece é que você pega essa autoridade, por qualquer uma dessas razões, e transforma ela numa autoridade epistemológica. O que eu quero dizer assim? Imagina que eu tenho um influencer, que seria uma autoridade... Bom, influencer falou alguma coisa. Aí eu vou raciocinar da seguinte forma: esse influencer é alguém que eu aceito como autoridade. Se ele falar alguma coisa sobre medicina, eu vou aceitar. Como se ele fosse uma autoridade epistemológica. Por que eu vou fazer isso? Tem várias razões. Uma delas, inclusive, aquele princípio que eu acabei de falar, da bounded rationality, da racionalidade limitada. Dá menos trabalho. É mais fácil. Também tem pelo fato de que ela pode estar priorizando os mesmos valores que eu. Então é o seguinte, eu já pensei, eu já sei qual é a resposta, eu vou procurar uma que confirma aquilo que eu já achava, que é
o fenômeno do motivated reasoning, né, para reforçar um viés de confirmação. É o confirmation bias. A gente já tem a opinião e você procura, então, não só um processo de raciocínio, como também evidências que vão confirmar o que eu já achava e vou ignorar aquelas que desconfirmam. Né? Por que eu vou fazer isso também? A outra razão, também está ligada a essa questão da preguiça, é que se eu seguir aquela lógica que a Zagzebski propõe do agente racional, de achar a verdadeira autoridade epistêmica, né? Que seria aquele que está buscando a verdade, né? Da melhor forma, isso pode me levar a um conflito que causa um desconforto profundo na pessoa, porque ela vai encontrar um valor moral para algo que ela teria que aceitar como verdadeiro, que é contraditório àquilo que ela crê, a crença dela. Aceitar aquilo vai criar um desconforto enorme, que é o chamado dissonância cognitiva. No limite, aquilo pode fazer a pessoa começar a questionar a própria noção de identidade. Muito, muito difícil, muito caro. Então, a pessoa escolhe uma estratégia que é de aliviar psicologicamente, achando uma autoridade que concorda com ela, em vez de encarar a dura realidade que seria pela busca da verdade, daquele jeito que a Zagzebski, né, propõe. E, finalmente, um outro fator, que também é um viés cognitivo conhecido, que é as pessoas sempre acham que todo mundo pensa do jeito que ela pensa. Né? E que essa percepção equivocada de que existe um consenso acerca daquela opinião. É difícil para as pessoas entender que existem discordâncias profundas. Né? E, obviamente, que isso é reforçado pelas bolhas nas redes sociais, por exemplo. Porque essas, sim, isolam a pessoa num grupo de pessoas que têm consenso, de fato, mas isso não é a realidade. Então, vamos ilustrar isso, como é que acontece, né? Eu já mencionei, mas vamos pegar um exemplo aqui concreto. Imagina que eu sou uma pessoa que tem duas crenças. Eu me preocupo com a saúde e meu líder político, a quem eu devo lealdade, diz que uma vacina é perigosa. Bom, aí dentro daquele processo eu vou procurar quem é a autoridade epistêmica em saúde. Se eu for pela busca da verdade, eu vou procurar cientistas, médicos, organizações de saúde. Lembrando que médico não vai ser qualquer médico. Vai ser médico que sabe, por exemplo, de epidemiologia, que sabe sobre aquela doença para a qual a vacina está sendo feita, etc., etc. Né? Mas se eu sou alguém que está procurando um alívio psicológico, né, a redução da dissonância cognitiva, eu vou procurar um líder político ideológico que concorde com a minha postura. Né? Vamos olhar aqui, então, como isso se concretiza num post. Né? Isso aí foi postado na época da Covid pela Elisângela. Então, aqui tem várias mensagens que estão sendo, digamos, juntadas, né? Conflated, né? Não sei como é em português. Juntadas. Né? Que implicitamente o que ela está dizendo aqui, né? Que a vacinação forçada é um estupro. Né? Como é que isso funcionaria para uma pessoa que é aderente com essa visão de mundo? Né? O que ela tem? Bom, quais são os valores que estão envolvidos? Aqui eu estou usando um framework para determinação de valores chamada Extended Moral Foundation Theory, do Jonathan Haidt, em que ele diz que os valores se organizam em 6 dimensões. Pensa essas dimensões como sabores, né, de um gosto que você vai sentir. Se ele
o amargor, a acidez, e por aí vai. E cada um de nós tem uma certa preferência para determinados tipos, para perfis que são combinações dessas dimensões. Eu não vou listar aqui todas, mas eu vou pegar só aquelas que são relevantes, por exemplo. Uma delas é a noção de liberdade-opressão, né? Todas essas dimensões são dimensões que evoluíram na sociedade do ser humano a partir historicamente, a partir do convívio social e lidar com o mundo, né? Então, elas têm uma base chamada uma base intuitiva, elas não são arbitrárias. E elas são resultado de processos que vão se amadurecendo ao longo de muito tempo. Então, um deles é essa desejo, né, essa necessidade de liberdade que o ser humano tem. E o oposto seria a resistência à opressão, né? Então, no caso, nessa dimensão, a visão é que o Estado é um opressor que viola a liberdade individual. É uma coisa que essa pessoa preza, né? A outra dimensão, que é a de santidade, né? Essa noção de pureza, e o oposto seria a degradação, a contaminação, né? Então, aqui, nessa dimensão, eu estou vendo o corpo como um templo puro que está sendo profanado por uma substância não natural, né? Essa é a maneira que essa lente dessa fundação, desse fundamento moral, está sendo aplicado. E o terceiro, que é o do cuidado, né? O cuidado pelo outro, e também a oposta, assim, o prejuízo ou dano, né? E eu estou colocando invertido, porque aqui é colocado que a vacina que é a fonte do dano, né? Nessa visão. Então, quais seriam as âncoras que estão aí? Âncoras seriam aquelas crenças que eu aceito, né? Meu corpo é soberano e minha escolha é absoluta. Não se discute. Procedimento médico forçado é uma violação do meu direito. Não se pode confiar no governo, que o governo vai proteger meus interesses. Esses são, digamos assim, premissas, crenças básicas que eu não questiono. A partir delas é que eu vou formar as outras. Quem seriam as autoridades epistêmicas nesse caso? Figuras públicas, líderes políticos, fontes de mídia que validam essa narrativa de liberdade individual e ceticismo em relação ao governo, às instituições, né? Então, para esta pessoa, isso é uma declaração curiosa, corajosa, verdadeira, defende os direitos humanos fundamentais contra a exploração tirânica e violenta do Estado. Agora, vamos ver a visão... Posso perguntar uma coisinha, Daniel? Claro. Dentro desse contexto da vacina, a doença tem uma característica muito peculiar, a doença infecciosa. A pessoa que não se protege, ela contamina a outra. Quer dizer... Já vou responder, deixa eu olhar aqui. Tá bom. Olha para a próxima. Claramente você está pensando nessa daqui, que é uma pessoa que não adere a essa visão. Então, do ponto de vista da dimensão, do fundamento do cuidado do dano, né, a doença é a fonte do dano. E uma segunda coisa também que está implícita é que essa metáfora, né, da vacina como uma penetração forçada, ela, no fundo, trivializa o que é o estupro. O estupro é um fenômeno muito mais complicado e problemático do que apenas a penetração forçada, né? E aqui ela meio que... Do ponto de vista dessa pessoa, nota que eu não estou defendendo nenhuma nem outra, só estou tentando mostrar como esse framework analítico permite a gente entender cada uma das posições, né? Então, do ponto de vista da dimensão de cuidado, tem essa segunda interpretação, que é essa trivialização do estupro, né? Do ponto de vista da autoridade e subversão, né, ele subverte a autoridade epistêmica natural, que é a ciência e a medicina, nesse caso. Da santidade à degradação,
é que é o contrário. Não preservar o corpo é que é degradação. Né? E a vacina é uma forma de prevenção. E aí, aquilo que o Rafa falou, a justiça. A vacinação é um dever cívico. Esse post promove um desrespeito injusto pelos outros. Que exatamente você se contaminando, você contamina, você expõe os demais co-cidadãos a uma infecção. Né? Então, aqui, claramente, nessa dimensão, a gente tem uma diferença entre o que é mais importante: o indivíduo ou o grupo, ou a sociedade. Não são preferências, são visões, no caso até antagônicas, porque esse sempre um conflito que existe, né, naturalmente, nessas dimensões, entre o direito individual e o direito coletivo. Né? As âncoras, nesse caso, seria, né, justamente, é uma coisa que não se discute, que é o dever coletivo de prevenir a propagação de doença. O melhor guia para a saúde pública é o consenso científico. Também não se discute. Isso é pressuposto, vamos dizer assim. Parte-se disso daí. Né? Por isso que eu chamei de âncora. Usar o trauma do estupro como metáfora política é moralmente errado. Nesse ponto de vista. Para esse não aderente a essa visão, as autoridades epistêmicas são os órgãos científicos, a agência pública, os profissionais médicos da área, aquele cuidado que eu falei. Né? Nós vimos muitos profissionais, tinha dentista dando palpite sobre infecção da Covid, né? Porque tinha o título de médico. E também as organizações de notícias que são estabelecidas que reportam esse consenso científico. Né? Então, para esse ponto de vista, essa é uma peça de desinformação perigosa, irresponsável, moralmente ofensiva, que mina a saúde pública e trivializa o crime horrível do estupro. Né? Então, aqui eu dei um exemplo de como todos esses conceitos se articulam para explicar, né? E também poderia ser usado, né? Agora, na medida em que a gente pode representar isso nos dados, já vou falar sobre isso, isso pode ser gerado de forma automática via esses modelos gerativos de IA. Né? Olhando, então, agora para o contexto em que isso está acontecendo, que é o contexto da comunicação digital, a gente tem alguns fatores que complicam, né? E que mudam um pouco a realidade desse tipo de tomada de decisão nesse cenário, né? Porque nós estamos num cenário em que esses atos de... Uma realidade, não é bem um cenário, é uma realidade, que esses atos de comunicação eles se transformam em dados, eles são dados e metadados também, né? Dados sobre os dados, que permitem escalabilidade, mas também permitem a reutilização e apropriação. Então, a questão da autoria começa a ficar mais nebulosa. Né? Elas têm um substrato digital, então está tudo digitalizado, né? E, portanto, se torna dado. Né? Ela, antigamente, era monofônica, quer dizer, você tinha uns poucos falantes e um bando de ouvintes. Agora a gente tem um monte de falantes e ouvintes. Né? Todo mundo tem uma voz e todo mundo escuta. Embora, claro, a gente saiba que, pelos efeitos de rede, haja naturalmente uma concentração em alguns falantes mais privilegiados, mas certamente não da forma como era antigamente, né? Que era um número muito reduzido. Né? E, como consequência, também essa comunicação, que em geral era unidirecional, tinha um falante que difundia para os demais. O falante eram normalmente as autoridades, as mídias tradicionais, né? E o resto da população só fazia ouvir, consumir, e agora ela tem resposta. Mesmo no caso de ser monofônica, ela é multidirecional, porque não é só o cara falando, mas tem a resposta também. E ela acontece num âmbito mundial, global. Né? Para não deixar de contextualizar nos dias de hoje, aqui a gente tem uma análise
de como que a IA está alterando vários desses aspectos que eu andei discutindo, né? Nesse processo todo dos valores, tanto na mecânica como conteúdo, né? Um primeiro aspecto, que acho que talvez já esteja claro para vocês, é que você produzir mensagem que é mais crível e persuasiva é muito mais fácil, porque você tem todas essas informações para ajudar você a compor mensagens multimodais e customizadas, né, para o perfil do público, né? E isso está ao alcance de um grande número de produtores de conteúdo. Não é mais, né? Antigamente você precisava de ter recursos e tal. Hoje em dia os custos diminuíram enormemente, né? E até virou um nicho, que você tem empresas especializadas que produzem sob demanda para determinado público, determinado tipo. Eles geram conteúdos seguindo usando essas ferramentas, com uma muito maior eficácia, né? E também, na medida que você pode automatizar, né? Então a escala disso daí mudou, né? A gente tem os bots, né, que também levam aquilo que eu já tinha comentado sobre a formação de falsos consensos, né? Porque eu consigo pegar uma informação e dar uma escala na repetição dela para o público, de acordo com determinado público, sem falar de idiomas também, né? Tem exemplos de campanha em que isso aí é mundial, em cada uma no seu idioma, usando as figuras de linguagem e a cultura de cada comunidade na qual aquilo está destinando, embora a mensagem seja a mesma, né? E também barateia testes que já eram feitos há muito tempo, né? O chamado teste AB, que você testa uma ideia e outra ideia com o público, subconjunto do público, para ver qual que funciona, né? Você também tem tipos de comunicação que são mais interativos, né? São dinâmicos e contextualizados numa escala que antigamente não era possível fazer, né? Então, eu posso botar um propagandista no chatbot de uma pessoa, falando com ela direto, né? Um outro aspecto que está acontecendo, não sei o quanto vocês estão acompanhando, mas é que os próprios modelos de linguagem estão subjacentes a esse chatbot, estão sendo alvos de tentativas, de iniciativas de manipulação. O pessoal já entendeu que eles são treinados com dados extraídos de várias fontes, então eles estão alterando ou enriquecendo ou mudando as fontes para refletir determinados vieses, determinados pontos de vista. Porque algumas dessas fontes são privilegiadas pelos modelos de linguagem. Tem um exemplo prático disso, Dani? Você for na Wikipedia, tem certos verbetes que foram, já descobriram, inclusive, grupos de editores de verbetes na Wikipedia, mudando a definição de vários fenômenos de acordo com uma ideologia. O caso mais notório, todos estão ligados à guerra, ao conflito de Israel com Hamas e antissemitismo. Você está se referindo ao conceito de terrorismo. Uns países dizem isso não é terrorismo, outros dizem todas essas coisas. Alguns são diretamente ligados, tem outros que têm a ver com outros conflitos, com outras diferenças, por exemplo, da guerra da Ucrânia, né? Porque todo mundo passou a considerar. Por que interessa? Porque os LLMs usam a Wikipedia como fonte, todos eles, e eles dão um peso maior às informações que estão na Wikipedia, como se elas fossem mais confiáveis. Então, já tem muitos trabalhos que têm escala também. Eles fazem isso muito também com escala, gerando um monte de conteúdos usando essas técnicas de IA, que vão ser consumidos pelos LLMs,
E é óbvio que esse é um gato e rato, né? Eles fazem isso, aí os LLMs começam a filtrar, eles mudam as técnicas e por aí vai. Mas essa dinâmica já está acontecendo. E, finalmente, outra coisa que acontece é que a determinação, a autenticação de agentes fica muito também bem mais complicada, porque a IA ela consegue mascarar, por exemplo, padrões que eram antigamente utilizados para identificar identidades falsas ou conteúdos falsos, né? Então, isso aí, de novo, é um problema. Está tendo uma questão aí que já está acontecendo. Bom, só para terminar, eu, como cientista de computação, e para o pessoal da audiência aí que tiver interesse num aspecto mais, digamos, aplicado na área de computação, informática, desenvolvimento de sistemas, né? Então, a gente tem trabalhado nessa questão de como é que eu pego todas essas coisas que eu acabei de descrever e reflito ela nas estruturas de dados, nos sistemas que eu vou usar para dar apoio à decisão, né? E para ajudar os processos organizacionais, né? Das instituições em geral, né? Então, uma das coisas é assim, a gente tem que representar a ideia de ponto de vista com uma coisa explícita, né? Antigamente, quando você botava uma coisa no banco de dados, se tivesse lá era verdade, se não tivesse lá era mentira, ou falso. Não era mentira, mas é falso. Hoje em dia, não dá para você pensar dessa forma, né? Sobretudo quando a gente está falando de bancos de dados distribuídos, que tem várias fontes, né? Então, o fato de uma coisa não estar afirmada no banco de dados só te diz que você não sabe. Você não pode concluir que a negativa é verdadeira, né? E também o que acontece é ligado também àquela questão da disputa de narrativas, entre aspas, né? Conflitos de ponto de vista. Quando a gente faz merger e acquisition, né? Você tem duas organizações que vão se juntar e elas carregam com si os seus sistemas de informação, né? Que muitas vezes eles falam teoricamente sobre a mesma coisa, mas eles têm pontos de vista diferentes e isso acaba causando conflitos, né? Entre os dados que estão sendo informados, porque eles embutem interpretações de pontos de vista diferentes. Isso é um pesadelo, né? Dentro das empresas quando você vai fazer integração de dados. Então, a gente precisa ter toda essa abordagem por trás para apoiar uma integração que seja consistente, né? E aí, isso aí implica que os modelos de dados que existem, que são usados, são simples demais, né? Implica que eu preciso registrar a proveniência das informações, né? Para poder dar mais suporte a essa questão da identidade, né? Transformar as informações de autoria em dados. Muitos sistemas são metadados que não são processáveis, né? Como é que eu identifico que uma informação é atribuída a uma determinada fonte, né? Eu tenho que incluir também essas relações, que eu chamo de relações argumentativas, que, na verdade, indicam assim, por exemplo, a gente fala no noticiário, diz assim, fulano que tem ligações com governador tal, ligações com político tal, ou com tem ligações. O que quer dizer isso? Né? São relações muito genéricas, sem uma precisão semântica, que acaba confundindo ou diminuindo a confiabilidade de decisões que sejam apoiadas nela, né? Isso, inclusive, acaba sendo objeto de disputas judiciais, né? O que constitui, de fato, uma coisa que nem aquele exemplo que eu dei sobre a questão da idade, né? Então, eu preciso poder argumentar, eu preciso poder representar isso corretamente, né? E, finalmente, como eu já apontei, eu preciso incluir os valores humanos e morais nos dados, como coisa explícita, não coisas implícitas, como premissas, como suporte, né, a determinadas alegações. Bom, era isso que eu tinha para falar. Agradeço a oportunidade. Está aqui o meu